Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do site História Digital, e neste vídeo nós vamos fazer a resolução de algumas questões relacionadas à Primeira Guerra Mundial, lembrando que esse tema foi tratado numa aula completa em apenas um slide. Tá? O link está aqui, vou botar aqui em cima, olha lá. Tá? Então assista ao vídeo, assista a aula para agora, né, agora, nós fazemos a resolução de algumas questões acerca desse assunto importante que, inclusive, segundo alguns historiadores, como Eric Hobsbawm, falei dele na aula completa, né, inicia o século XX, então, inaugura o século XX. Tá? Então, essa primeira questão, a questão HD, é de História Digital, né, legal, né, bem criativo, é uma questão que faz uma recapitulação do assunto, tá bom, gente? Inclusive, tem um conjunto de questões que eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês ali no link de descrição. Então, se você quer usar essas questões em slide, em conjunto com seus slides, inclusive, clique ali. Né? Tem a animaçãozinha também do gabarito, né, que sobe, para que você possa usar com seus alunos e tal. Bom, enfim, isso para professores. Né? Mas vamos lá. Sobre a Primeira Guerra Mundial, analise as afirmativas abaixo. Então, é uma questão do estilo afirmativas. Né? São 5 afirmativas e a gente tem que descobrir quais estão corretas e depois assinalar a resposta correta, né? no conjunto de alternativas ali, A, B, C, D, U. Bom, vamos lá. A número 1 diz assim, o ultranacionalismo, eu nem vou usar apontador laser não, eu gostei desse marca-texto aqui. Ó. O ultranacionalismo separava diversos países europeus e criava um clima de tensão. Essa tensão se acentuou com a corrida armamentista, ou seja, a disputa pela fabricação de armas potentes. Está certo. Tá? O ultranacionalismo, que é um conjunto, né, um conjunto de ideais, a gente poderia até chamar de uma ideologia, né, que se fundamenta na ideia da constituição de um território que tem uma identidade. Então, por exemplo, no contexto do período anterior à Primeira Guerra Mundial, nós tivemos dois nacionalismos em conflito. O pan-germanismo, né, no caso, encabeçado pela Alemanha, a constituição do império, de um território, né, com a identidade germânica, a identidade alemã, e a constituição também do pan-eslavismo, encabeçado pela Rússia, que seria ali a formação de um território, né, com a identidade eslava, né, daqueles países lá da Europa Oriental, da Grécia, Macedônia até a Rússia, a região da cadeia de montanha dos Balcãs. Né? Está certo. Então, de certa maneira, essa tensão levou à criação de armas, chamado de corrida armamentista. Perfeito. Número 2. A hostilidade acabou dando origem a dois blocos. A Tríplice Entente agrupava a Áustria-Hungria, a Alemanha e a Itália. Por sua vez, a Tríplice Aliança agrupava a Rússia, a Inglaterra e a França. É o contrário, né, gente? Aqui está invertida, certo? Na verdade, a Tríplice Entente era Rússia, Inglaterra e França, além de outros países que na aula sobre a Primeira Guerra Mundial em um slide eu comentei. E a Tríplice Aliança, ou das potências centrais, agrupava a Áustria-Hungria, a Alemanha e a Itália. A Itália vazou da Tríplice Aliança e depois acabou indo, né, ajudando, né, a Tríplice Entente. Mas aí o Império Turco Otomano entrou, né, em favor da Alemanha e da Áustria-Hungria. 3. As investigações da morte do arquiduque, no caso Francisco Ferdinando, levaram ao criminoso, né, um jovem integrante de um grupo sérvio denominado Mão Negra, contrário à influência da Áustria-Hungria nos Balcãs. Tá certo, o criminoso é chamado de Gavrilo Príncipe, ele foi condenado a 20 anos de prisão, né, por incrível que pareça, ele não foi condenado à morte. Outros integrantes, né, da Liberdade ou Morte, lá, que era o outro nome do grupo Mão Negra, outros integrantes foram condenados à morte, mas ele não. Tá? E está vinculado, a Mão Negra está vinculado a esse nacionalismo pan-eslavista. Ou seja, quando o arquiduque é assassinado, na verdade foi um crime político, por quê? Porque a Mão Negra não queria, né, a interferência de um país germânico, no caso a Áustria, em assuntos eslavos, no caso a Bósnia, né, que durante um tempo pertenceu à Áustria-Hungria. Então a 3 está certo também. 4. Na segunda etapa, entre 1915 e 1916, o equilíbrio de forças resultou em uma guerra de trincheiras.
Isso paralisou o conflito, pois os combatentes não conseguiam atravessar trincheiras inimigas. Né? Não, teve a guerra de trincheiras, mas o problema está aqui, né? Não conseguiam atravessar. Claro que conseguiam. Na verdade, a disputa, o movimento foi justamente por conquistar, por destruir ou por ocupar, né, as trincheiras inimigas. Então, eles conseguiam atravessar, e isso justamente foi, digamos assim, fazendo com que a guerra levasse um tempo ainda maior do que a expectativa original. Tanto que quando a galera subiu, e eu falei disso na aula completa, quando a galera subiu nos vagões, a expectativa era que até o Natal estivessem todos em casa novamente. No Natal de 1914, mas o conflito só foi terminar em 1918. 5. O Tratado de Versalhes foi um conjunto de medidas impostas pelas nações vencedoras, especialmente ao Império Austro-Húngaro, que foi responsabilizado pela guerra e severamente punido por isso. Na verdade, não foi o Império Austro-Húngaro, foi a Alemanha, né, o que torna a afirmativa 5 errada. A Alemanha que foi punida. Teve que se desarmar, pagar uma indenização, perdeu territórios, né, se teve que se desmilitarizar, enfim, uma série de imposições que despertou o revanchismo, né, o desejo de vingança dos alemães em anos subsequentes. Então, a resposta é a letra A, né? Afirmativa 1 e 3. Ok? Vamos para outra. Questão do Enem. Olha só, 3 décadas. De 1884 a 1914. Separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África. Eu falei também, na aula completa, em um slide, falei sobre a Conferência de Berlim, 1884, né? E a disputa, a partilha da África, que levou essa disputa territorial lá, no contexto do imperialismo. E com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, a unificação da Itália, tardiamente, em 1870, também foi abordado na aula. Do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante da Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Que maneira de escrever, né? Da Hannah Arendt, né, no livro As Origens do Totalitarismo, um livro muito famoso do século XX. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão. A eclosão é quando uma coisa acontece, né, da Primeira Grande Guerra, na medida em que, letra A, difundiu teorias socialistas? Não. Não. A gente pode dizer que essa difusão de teorias socialistas foi mais evidente na Revolução Russa. Né? Teve várias revoluções, mas aí a gente está falando da Revolução Russa de 1917, em que os bolcheviques tomaram o poder do czar Nicolau II. Enfim. Letra B, assunto também para a aula posterior. Acirrou disputas territoriais, está certo. Superou crises econômicas, não. A verdade é que a guerra intensificou, né, as crises econômicas, né? E essas crises foram acontecendo de certa maneira, né, no decorrer dessas décadas aí, inclusive por causa da corrida armamentista. Multiplicou conflitos religiosos. O Enem também é desgraçadinho, porque às vezes a alternativa é meio ambígua. Tá? Multiplicou conflitos religiosos, mas não é o ponto central, né, da Primeira Guerra Mundial. Mas tudo bem. Conteve sentimentos xenófobos. Xenofobia seria o ódio ao estrangeiro. Não. A verdade é que o ultranacionalismo acirrava isso, né? Porque você tem a ideologia germânica, né, do território germânico, e a ideologia do território eslavo. Então, de certa maneira, né, não havia muito gosto, muito apreço pelo estrangeiro, principalmente desses dois lados aí. Então, não conteve. Acirrou. É o contrário. Então, a resposta é a letra B, de baixinho. Bom, gente? Bom, se você gostou, dê um curtir, compartilhe. Não esqueça de assistir a aula completa. Até o próximo vídeo. Valeu!